Olá, todos são bem-vindos. Vamos continuar nossos estudos sobre os juízos de Deus a partir do santuário. Recapitulando os que foi passado ontem, o santuário, Jesus está como sumo sacerdote. Ele está no santuário, no lugar santíssimo, intercedendo pelos pecadores. Todos aqueles que quiserem achegar-se a Ele com interesse de coração, com certeza, Ele perdoará e invocará por Ele ao Deus Pai Todo-Poderoso. No milênio, depois da volta de Cristo, da vinda, levar a igreja para o céu, levar todos os seus servos obedientes, e lá eles ficarão 1000 anos, milênio. E lá esses trabalhadores, esses fiéis, que são os juízes, os 24 anciãos, eles vão fazer um trabalho muito importante de acordo com o livro memorial de cada ser humano que já morreu. Todos os não salvos serão julgados para ver o que receberão de, vamos dizer assim, de castigo, de repreensão. E é esse o trabalho que será feito no milênio. A missionária, a senhora White, ela fala, interessantíssimo nessa história, dizendo assim, durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreições, ocorre o julgamento dos ímpios. Os justos reinam como reis e sacerdotes. Vi tronos e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, 24 anciãos. Está escrito em Apocalipse 20, verso 4 e 4, verso 4. Ao fim dos 1000 anos ocorrerá a segunda ressurreição. Agora partimos para a continuação, que será o juízo executivo. Está escrito em Apocalipse 20, verso 11 em diante, o que mais terá que ser feito. Vamos à Bíblia. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O extermínio, né? Enquanto houver matéria, se acontecerá, depois de acabar a matéria, termina tudo e a terra será purificada. Com o mesmo fogo que destrói os ímpios, será a terra purificada. E não tem essa história de ficar queimando sempre, porque Deus não é carrasco, é misericordioso, e Deus não vai conservar na sua frente, nem na frente de ninguém, o sofrimento de alguém. Então, isso não é possível. Não seria possível de ser dito assim, no 21:4 diz, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas foram passadas. Quando diz que ele viu também os mortos, é porque tinham ressuscitado, é claro. Explica que depois do milênio, os mortos serão ressuscitados. E aí entrarão na presença de Deus, do Pai, do Altíssimo, do Ancião de Dias, para receber o veredito de suas obras más. Esse é o juízo executivo. Nosso Deus é maravilhoso, penetrado, é justo, fiel e faz as coisas tudo com ordem, suprema ordem. Aqui no capítulo 11 e no verso 18 fala alguma coisa sobre ele, e nós vamos ler. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, pois, o dia da sua ira, da ira de Deus, e o tempo é determinado para serem julgados os mortos. Interessante, não? No 18:22. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarins, jamais em ti se ouvirá, sem artífice algum de qualquer arte,
jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Quer dizer, o trabalho nesse mundo por aquele povo acabou. Por quê? Porque eles não existirão mais. Então, é assim que pode acontecer. Agora, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a vigilância do Espírito Santo. Como nós falamos, o Espírito Santo é nosso fiel presidente. O Espírito Santo teve um tempo nessa terra, terá, porque isso não aconteceu ainda. O resto do assunto foi dito profecias, irá acontecer só no final. E este também será profecia, só que é ainda enquanto existir dias de vida nesse mundo. O Espírito Santo fará a revista na igreja que ele preparou. Vamos ler. Está escrito em Mateus 22, no verso 11. Entrando, porém, o rei, esse rei é o Espírito Santo, para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e repreendeu-o. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Como isso é uma parábola, tem fatos que a gente tem que considerar que não aconteceu no mesmo momento, mas não deixa de ser o Rei Espírito Santo, porque Jesus não descerá do céu sem ser na sua vinda gloriosa, e quem está cuidando da igreja é o Espírito Santo. É o nosso fiel presidente. Então, isso aqui é no mesmo acontecimento que os nossos ministros chamam de chuva serôdia, ou então descida do Espírito Santo em plenitude. Ele descerá para reprovar, mas também para aprovar. O resto dessa história se encontra em Lucas 14 e 22. Quando ele aprovou, o servo disse assim, depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Depois da descida do Espírito Santo, depois da aprovação daqueles que estavam à mesa, quer dizer, daqueles que eram batizados na igreja, os que foram aprovados continuarão a trabalhar até fechar a porta da graça, a porta da oportunidade, que está escrito em Apocalipse 8, no verso 5. Depois de fechada a porta da oportunidade, ninguém mais pode nem adianta reclamar perdão a Deus. Não tem ninguém no céu para fazer intercessão. Apenas vai começar o tempo de angústia, e o justo continua mais justo, e o santo continua a santificar-se, porque isso é a vida dele, será a continuação no céu, mais um pouco na terra, porque o santo não vai ficar mais mal, vai ficar mais bom, vai ficar melhor. Então ele continua a santificar-se. E para os ímpios não terão mais lugar, não terá mais arrependimento, não terá mais súplica por perdão, porque não existe mediador no céu. Está muito claro. Trabalhamos, como diz Jesus, trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém poderá trabalhar. Não vamos nos enganar com promessas que podemos pecar até Jesus voltar. Isto é impossível. Isto é um absurdo. Seres humanos inteligentes, estudiosos da Bíblia, e a Bíblia promete assim: o Espírito Santo selou os preparados. Jesus fechou a porta da graça. E pensar que ainda tem alguém pedindo perdão ou se preparando. Não é verdade e não será possível. E agora vamos a uma pequena poesia. Poupa teu povo, Senhor. Senhor, poupa teu povo, não os entrega ao terror. Faze que os nascem de novo e venham dar-te louvor. Poupa, Senhor, tua herança, dela tenhas compaixão, que viva a tua semelhança e que aceite teu perdão. Que seja um povo feliz, invocar venha o teu nome, conforme o que a Bíblia diz, será nação de renome. Se tu poupares, Senhor, que sejam abençoados, o teu nome com louvor será ao mundo anunciado. Obrigada
e até a próxima.